Olá, aqui se inicia mais um podcast ED. E hoje com o convidado ilustre, Luiz Felipe Zanella. Bom, me chamo Carlos Henrique. Me chamo Igor Guedes. É que eu acho que a virada pra cá. E eu me chamo Cauã. Me chamo Júlio César. Prazer, eu me chamo Yuri Melo. Bom, para iniciarmos, a gente gostaria de saber um pouco sobre sua história, tudo mais, o que você passou para estar aqui hoje, suas dificuldades. Muito bem, boa noite. Primeiro, é uma satisfação a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre a profissão de administrador, um pouquinho sobre o trabalho, um pouquinho sobre carreira, né? Queria parabenizar e também deixar registrado, além de vocês 5 aqui, já desde a primeira fase estão desempenhando já um trabalho importante, né? Conhecendo a profissão, deixar a parabenização também à professora Cleusa, que moveu esse trabalho também, em prol da administração, em prol da profissão. Então são iniciativas que a gente tem que celebrar. Bom, eu me chamo Luiz Felipe Torquato Zanella, então, como vocês anunciaram, eu tenho 38 anos, sou administrador de formação e licenciado em filosofia. Essa foi a minha segunda graduação. Como acadêmico ainda, eu fiz 2 especializações, uma em gestão pública, controle da gestão pública, outra em controladoria pública, uma área um pouquinho mais voltada a contábeis, estudando um pouquinho de direito, enfim. E tenho um mestrado em administração também, com foco em planejamento estratégico. Essa é a minha trajetória acadêmica. Trajetória profissional, atualmente eu sou secretário de Educação no município de Videira. Já tive outras experiências públicas aí também, que acho que a gente pode falar ao longo da conversa, né? Já fui secretário adjunto de Administração, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, já trabalhei também com a Associação Empresarial, fui presidente e diretor de núcleos da Associação Empresarial aqui de Freiburgo. Já fui professor na universidade também, hoje estou licenciado por conta da minha atividade. Fui coordenador do curso de administração da UNOESC Videira também, dentre outras experiências, tanto no setor público quanto no setor privado. E tu perguntou sobre desafios, né? Os desafios são muitos, os desafios são constantes. Eu acho que talvez uma das principais características que, para nós abrir a conversa aqui, eu posso deixar, é de que o profissional de hoje, seja o administrador ou seja de outras áreas, talvez o administrador um pouco mais, porque a gente trabalha com pessoas e gerenciando pessoas e processos, né? O administrador precisa muito mesmo ser resiliente e adaptável às mudanças. Acho que essa é uma característica fundamental para o profissional de hoje, porque é certo que a gente vai enfrentar desafios e a cada dia novos desafios, muitos dos quais a gente não está preparado. Essa é uma certeza. Prova disso é o que a gente viveu em 2020. Com a pandemia, ninguém estava absolutamente preparado para enfrentar aquilo que aconteceu conosco em 2020 e a gente teve que aprender. A gente teve que, como diz o meu gestor lá, trocar o pneu do carro andando. As coisas estavam acontecendo e a gente teve que ir lá e fazer aquilo que a gente precisava fazer, né? E acho que todo gestor que esteve à frente de um processo, seja público ou privado na época, teve que ser resiliente, teve que se adaptar àquela situação e se transformar, absolutamente. Então é certo que ao longo da vida, da carreira da gente, vocês principalmente são jovens, vocês vão enfrentar muitos desafios, muitas coisas pelas quais vocês não vão estar preparados. E não importa, vocês vão ter que fazer frente a isso, vão ter que ser resilientes, vão ter que se adaptar. E se a gente tiver um conjunto bom de valores, se a gente tiver uma competência, se a gente tiver uma vontade de fazer, a gente consegue fazer. Então essa eu acho que é uma característica fundamental para qualquer profissional hoje em dia. Bom, como o senhor contribuiu, nossa, muito interessante sua história, um cara de grande porte educacional, né? Mas trazendo um pouco essa questão da educação mesmo. Esses seus conhecimentos de gestão pública fizeram diferença no teu dia a dia? Como é que foi? Bom, eu vim para uma experiência pública, né, um
convite, depois acabei mudando de áreas dentro do serviço público, né? Eu estou no meu sétimo ano de serviço público, né? Serviço público municipal, já tive outras experiências também. E sim, né? Eu diria assim, eu queria muito ter essa experiência pública, porque a gente olhava, né, para o serviço público e não entendia muitas vezes como algumas coisas aconteciam, por que aconteciam ou não aconteciam, né? Você espera mudanças, você às vezes cobra os governantes, né, sobre algumas coisas, e chegou um momento em que eu disse o seguinte: eu quero fazer parte dessa mudança, não quero ficar só aqui apontando o dedo para uma coisa que eu não sei como é que funciona, eu não sei se está sendo feito o que é possível, o que não é. Eu quero fazer parte da mudança. Eu já tinha as especializações em gestão pública, porém a minha experiência de serviço público municipal era muito limitada. Então, quando veio o convite, já de coração aberto, eu aceitei e confesso que é uma mudança. Você tem que se adaptar, você tem que entender como é que funciona o serviço público. E é diferente. É diferente. O princípio básico que você tem que entender e colocar isso nos processos do dia a dia é você entender que você não pode fazer tudo aquilo que tu quer. Você tem que fazer aquilo que a lei permite. O que consta na lei você pode fazer. O que não consta não é prerrogativa sua. No privado é o contrário. Você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. O lastro é muito maior. No serviço público você só pode fazer aquilo que a lei traz ali no texto dela. Então isso te limita. Os órgãos de controle hoje limitam muito também, porque eles fiscalizam muito, cobram muito, né? Então não é que o gestor às vezes tenha a intenção de fraudar um processo, qualquer coisa nesse sentido, mas ele tem que gastar muita energia se preocupando com a maneira de fazer alguma coisa, porque aquilo ali pode fazer diferença entre ele sofrer um processo no futuro ou não, tá? Então muitas vezes a intenção é boa, a motivação também, mas a maneira de fazer vai fazer toda a diferença. E é buscado. O direito público, a administração pública é cheia de regras, cheia de normas. É muito difícil ser gestor público nos dias de hoje. Você tem que lidar com um orçamento muito complicado, você lida com uma população que te cobra muito, que é usuária dos serviços públicos. Você tem que ter um olhar também nos organismos de controle, que eles vão te fiscalizar o tempo todo, né? E vão cobrar uma ação efetiva. Então é um trabalho assim de muitos olhares, né? Um trabalho muito difícil, mas é uma experiência também muito revigorante, por outro lado, você poder fazer. Então, como eu disse, eu quis fazer parte de uma mudança. Creio que hoje a gente está fazendo essa mudança lá em Videira, no município de Videira. Então essa era a minha vontade na época. Eu quero ir lá, quero fazer, colocar o meu coração, a minha vontade para fazer alguma coisa diferente. E acho que todo mundo que tem uma vontade, que espera mais o serviço público, deveria ter a mesma iniciativa. Vai lá e faz parte da mudança, sabe? Vai lá e faz, né? E não é possível, só tem que ter vontade, tem que ter competência, tem que ter uma disposição de fazer algo pelo bem público, né? Fazer pela coletividade, porque não é para você está lá fazendo um trabalho que não é para ti, né? É para os outros. Eu tenho que ter esse espírito também de coletivo também para poder fazer. Mas é uma experiência incrível, absolutamente incrível. Então agora eu vou perguntar, senhor, como mestre em administração, você poderia passar algum conselho para nós que estamos iniciando esse caminho? Perfeito. Eu vou dizer o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a faculdade, eu acho, tá? Primeiro, orgulhem-se da profissão de administrador, tá? Da administração. Eu digo isso porque tem muita gente que primeiro não compreende muito bem o que o administrador faz e segundo, não valoriza. Então, em primeiro lugar, se orgulhem de vocês estarem cursando uma universidade, de fazer um curso superior em administração, que é uma profissão, para mim, na minha visão, absolutamente transformadora. O administrador é o sujeito pelo qual as transformações das organizações acontecem. É ele que
define o uso dos recursos, é ele que motiva e lidera as pessoas, é ele que organiza os processos. Então, em primeiro lugar, se orgulhem da administração, que é uma profissão muito bonita, transformadora e é uma profissão de futuro. Tá? Segundo, conheçam muito bem a profissão do administrador. Tem muita gente que não sabe o que a gente faz. Se sair e perguntar na comunidade por aí, por exemplo, o que faz um engenheiro civil? Ele sabe responder. O que faz um médico veterinário? Ele sabe responder. O que faz um pedagogo? Ele sabe responder. O advogado, enfim. O que faz o administrador? Se sair por aí fazendo essa pergunta, vocês vão ter milhares de respostas diferentes e a maioria delas não faz jus ao que realmente faz o administrador. Então, conheçam bem a profissão de vocês. Busquem saber o que é essa profissão, porque na faculdade vocês veem tantos conteúdos, né, diferentes, e o administrador não é nenhum daqueles ali em particular, ele é a junção disso tudo. Tá? Ele é a junção de um planejamento, ele é a junção de um financeiro, de um marketing, de um RH, é a junção disso tudo. Então, para mim, quando eu compreendi o que era a profissão de administração, quando eu compreendi a importância que tem, e quando eu senti orgulho disso, acho que para mim foi transformador. Virou a chave mesmo, dizendo, é isso, essa é a profissão, é isso que eu quero fazer e é isso que eu sei fazer, enfim, que eu gosto de fazer. Então, conselho, né, é isso, tá? Se dediquem, aproveitem muito da faculdade, se orgulhem, conheçam e defendam essa profissão também, sabe? Tem muita gente que não é capacitada para, que não é nem competente para e que ocupa o lugar de administrador nas organizações hoje em dia. Isso é um crime, de alguma maneira, porque a gente não quer ocupar o lugar de ninguém. A gente não quer fazer o que o médico faz, o que o advogado faz, o que o contador faz. Nós não queremos isso. A gente só quer o nosso lugar, que é gerindo organizações, organizando, liderando, controlando recursos. É isso que faz o administrador, é isso que é o formato da nossa administração, é isso que a gente tem que fazer. Então, nós queríamos perguntar agora qual foi o teu pontapé para você usar a administração na tua vida depois que você saiu da faculdade. Bom, vamos lá então. Recém saído da faculdade, né, começa a descobrir, né, o que aquele teu conhecimento, né, pode fazer por ti, enfim. Eu lembro de ter estudado muito nessa época sobre as ferramentas da administração, sabe? Uma coisa que me ajudou até a entender muito o que faz a administração é isso, entender assim, o que são as ferramentas, o que o administrador tem para fazer o que ele precisa fazer. Ele tem a mão dele, por exemplo, um planejamento estratégico, é uma ferramenta do administrador. Opa, show de bola, para que serve o planejamento estratégico? E aí comecei a entender o planejamento, usar o planejamento, enfim, participei naquela época, trabalhava num lugar, fiz uma rodada de planejamento com a gente, enfim. Aí comecei a usar o planejamento, por exemplo, para a minha vida, eu tenho um planejamento estratégico pessoal, meu, de carreira, de vida. Então, entendi mais uma aplicação. Aí o fluxo de caixa, todo mês vou lá e faço as continhas lá da minha organização pessoal, meu orçamento e tudo mais. Aí outra ferramenta que você começa a fazer uso, começa a utilizar. Então, as ferramentas da administração, por exemplo, aqueles diagramas, os gráficos, né, são muito ricas. Eu acho que ali tu tem uma possibilidade muito grande de entender o que pode ser feito na administração e como isso pode te ajudar, tanto na vida profissional quanto pessoal. Tem muita coisa que eu uso hoje na minha vida pessoal que é da administração, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que um pontapé inicial, assim, acho que mais ou menos foi por aí. E de entender nos empregos que eu tive, nos negócios que eu tive também, como é que a administração pode, o que eu preciso dela, o que eu preciso fazer através dela lá para poder fazer. Então tem muita coisa que eu usava, por exemplo, nas consultorias que hoje no serviço público eu não uso, há outras coisas que hoje eu uso muito mais do que eu usava lá na época, às vezes algumas ferramentas, algumas competências, às vezes hoje eu tenho que exercer muito mais a liderança, por exemplo, a competência da liderança, coisa que na época não me era tão necessária. Então cada emprego, cada oportunidade também vai te requisitar, né, algumas coisas diferentes também.
tem que gostar de alguma área específica ou de alguma coisa específica para tipo, entrar na área de gestão pública, dessa parte da administração? Olha, eu acho que tu tem que ter uma familiaridade com leis, tá? Com legislação. Acho imprescindível, tá? Na gestão privada isso não é tão exigido, né? Como na administração pública, então acho que ter conhecer das leis, né? Saber entender as leis, a hierarquia, como é que elas funcionam, né? Essa parte é bem importante. No mais, é gestão, é você saber organizar recursos, é você saber organizar pessoas, é você saber como controlar esses recursos que você tem à sua disposição também, sabe? A liderança, como eu falei, como você trabalha com muita gente, né? Você tem que ter também um trato, uma maneira de comunicar também adequada, né? Hoje lá, na Secretaria de Educação, por exemplo, a gente tem quase cerca de 1.100 pessoas. Então é bastante gente que você tem que saber relacionar. Todas essas pessoas também tem que saber comunicar. Mas para a administração pública, o conhecimento da legislação é muito importante, porque você está sujeito a elas todo dia, todo momento, tudo que tu fizer. Como sua administração tem lidado com a questão de segurança pública? Então, segurança pública é o nosso principal tema do momento, tá? Relativo à educação, que nós tivemos no mês passado, né? Infelizmente um atentado, né? Aqui na cidade de Blumenau. Isso desencadeou uma onda, né, de terror assim, do país inteiro. Tá? Então, o que nós temos feito? A gente tem se preocupado com ações que elas sejam efetivas, que elas sejam plausíveis e que somadas elas criem o que a gente precisa da segurança. Ou seja, uma ação só não vai conseguir trazer a sensação de segurança que a gente precisa. Por exemplo, vamos colocar os vigias, né, nas unidades escolares. Só essa ação isolada não garante segurança. Mas aí a segurança escolar, o monitoramento, mais a vigilância eletrônica, mais uma ação intersetorial, de repente, de compartilhar informação, trabalho com a polícia militar, o trabalho mesmo com as unidades de formação, de mostrar quais são os mecanismos de segurança, como é que age em caso de um problema. Todas essas ações somadas, elas conduzem ao resultado. Então, a gente tem feito formação, a gente tem trabalhado muito próximo da PM, eles têm nos ajudado com as rondas, a gente tem trabalhado com a questão de monitoramento eletrônico, estamos expandindo nas unidades, estamos trabalhando também com a vigilância humana, que é imprescindível, né? Que se tenha também essa vigilância, com o cercamento das unidades também, em alguns locais a gente tem trabalhado também, tudo para que, somadas essas características, essas condições, melhor dizendo, elas tragam aí uma sensação de segurança. Uma coisa diferente que você faria no seu período acadêmico? Então, se eu pudesse refazer toda a minha faculdade, sabe, eu acho que eu refaria. Né? E por quê? Porque tem muita coisa que você deixa ao longo do caminho. Né? Tem muito conteúdo que você aprende, tem muito conteúdo que você deixou de lado, às vezes você gostava mais de um conteúdo, gostou menos do outro, né? Eu refaria, absorveria tudo. Eu conversaria mais com os professores, eu absorveria mais da experiência deles, perguntaria mais, eu leria mais, sabe? Eu teria uma vontade muito grande de fazer. Não tem mais agora essa possibilidade, né? Aquele período já foi. Mas se eu pudesse, eu faria mais disso, sabe? De entender melhor. A gente tinha ótimos professores lá na graduação, professores que tinham experiência prática, assim, sabe, de vivência de empresa. Eu perguntaria mais para eles como é que é isso, como é que é aquilo. Eu acho que se eu voltasse, eu aproveitaria mais nesse sentido, porque é uma riqueza, né? Acho que tudo que a gente viveu lá, muitas coisas eu não tinha maturidade suficiente para absorver também. Muitas coisas só a vivência profissional me ensinou, e às vezes me ensinou a duras penas também, né? Me ensinou do jeito difícil, né? De encarar um desafio e ter que fazer, transformar, enfim. Então, acho que se eu pudesse, faria isso. Voltaria e faria de novo.
O senhor falou bastante da gestão pública, daí eu queria saber se o senhor aconselhava a nós, se vale a pena ou não a gente estudar administração para seguir no caminho de gestão pública. Olha, eu acho que sim, incentivaria todo mundo que quer ser gestor público, tá? É preciso, né? Eu precisei buscar fazer uma especialização por conta de que alguns conteúdos são muito específicos, né? São muito particulares. Então, na minha graduação, por exemplo, questão de orçamento público, de planejamento, a gente não conseguiu, a gente não abordou. Então, eu fui buscar isso numa especialização depois. E aí eu consegui ter acesso a esses conteúdos. Então, acho que essa é uma parte importante, buscar esse conhecimento, mas acho incrível, o setor público precisa de gente competente, precisa de gestores competentes. Então, há muitos anos o setor público contrata advogados que se especializam em direito público, por exemplo, contadores que são especialistas em orçamento público, né? Gestores é um movimento de alguns anos para cá que eu tenho visto, né? Se contratar gestores públicos. É um movimento mais recente. E eu acho bem importante, porque são as pessoas responsáveis por organizar o processo, né? Então, sim, incentivaria muito, tá? Busque o conhecimento, seja através aí da universidade, seja através de um complemento, depois uma especialização, e faça gestão pública. A gente precisa de gente boa cuidando do nosso recurso e do nosso país, né? Essa é a tônica. O maior desafio na área da administração para se tornar um administrador? Bom, do ponto de vista da administração pública, eu acho que é você conseguir equilibrar os interesses da comunidade, da população, com o que a lei permite fazer e com o que os órgãos de controle também observam e fiscalizam. É um pouco daquilo que a gente falou no começo. Você equilibrar essas necessidades e essas possibilidades, acho que é a arte do administrador público. Que às vezes você tem uma necessidade maior do que o teu orçamento, às vezes você tem uma necessidade da qual a lei não permite que tu faça, ou naquele momento, ou daquela forma. Então, são uma série de questões que você tem que equilibrar. A gente já teve processo, por exemplo, que eram processos bons, tinha orçamento, a gente tinha a motivação da comunidade e por uma questão de forma simples, chegou ao Tribunal de Contas e eles disseram o seguinte: não, recomendamos que vocês não sigam com esse processo licitatório. Aí o que a gente fez? Por segurança, né? A gente suspendeu aquele processo licitatório, a gente cancelou ele. Suspendemos no início, depois cancelamos. Então você tem que equilibrar essas questões todas. E são forças muito, muito potentes. A comunidade, a população, quando cobra muito. O órgão de controle, quando ele chega e diz assim: prefeito, olha, presta atenção nisso aqui, ó, não faça. Tu tem que prestar atenção, porque eles podem depois mover um processo e tu pode se complicar. Quando a lei não traz aquela prerrogativa, você tem que observar também com muito cuidado. Então, na administração pública, eu acho que é isso. Na administração privada, né, na gestão privada, eu acho que aí os desafios mudam um pouquinho e talvez o desafio de sempre, talvez assim, seja o cenário econômico. Eu acho que essa é a grande dificuldade do gestor privado hoje, de ele entender o cenário econômico, como é que esse cenário está flutuando, como é que ele vai se desenvolver nos próximos tempos e como é que você coloca a tua estratégia, o teu negócio para funcionar naquele cenário. Porque o juro baixou, o juro subiu, isso te afeta de alguma maneira, tá? O mercado de importação e exportação abriu, se você está vinculado, né, nesses setores, né? Abriu, fechou, você está sujeito às consequências daquilo de alguma maneira. Então, esse cenário econômico ele flutua muito conforme a política, não só aqui do Brasil, mas de fora do Brasil também. Ele flutua conforme esses outros movimentos que a gente viu. A pandemia causou um estrago em alguns setores, por exemplo, terrível. Alguns setores que não conseguiram se reinventar, outros que há 2 anos ainda tinham déficits ainda de produção de insumo, um monte de coisa. Então, acho que observar o cenário econômico, entender e posicionar corretamente o negócio para o gestor privado é o desafio de sempre.
Então, eu queria saber como é residir numa cidade e trabalhar na outra. Quais são as dificuldades, os problemas enfrentados no dia a dia? Muito bem, eu moro em Freiburg já há vários anos, mais de uma década, e eu vim para cá para trabalhar aqui. Aí, ao longo da vida, as oportunidades vão te levando por diversos caminhos, né? Houve um momento em que eu trabalhava com consultoria de empresas, e aí o meu caminho era, na maioria das vezes, fora de Freiburg, em outras cidades, e cada dia numa cidade diferente. Então, desde aquela época, eu tomei uma decisão de que a gente fixaria residência aqui, família, né? Toda aquela organização, e que eu me deslocaria sempre que precisasse. Há 10, 11 anos atrás eu comecei a trabalhar na UNOESC Videira e mantive firme essa perspectiva. Então eu já me deslocava, já há 11 anos atrás já me deslocava todo dia para lá. Quando eu fui para a prefeitura também, não foi por falta aí de convite, de vontade aí também, de mudar, mas eu entendi que a gente tinha que manter o nosso núcleo familiar aqui. A gente gosta de morar em Freiburg, né? A cidade é boa. E aí eu me desloco por conta da oportunidade. A oportunidade de trabalho agora é lá em Videira, de repente no futuro seja em outro lugar, pode ser aqui, pode ser em outra cidade ainda. Então a gente vai onde as oportunidades estão. Desafios, dificuldades tem, né? Passa quase uma hora todo dia na estrada, né? Tem os desafios aí, o cansaço, os perigos também de estrada, enfim, né? Mas a gente supera, quando há motivação, quando há vontade de fazer alguma coisa, a gente vai superando. E aí essas coisas se tornam pequenas. Eu aproveito o deslocamento aí para ouvir as mensagens, né? Para ouvir um audiolivro de vez em quando, para ouvir uma música também, está tudo certo, a gente vai para o trabalho, volta do trabalho também e faz o que precisa ser feito. É a busca de oportunidades. Agradecer também em nome da nossa auxiliar, professora Cleusa Brandt, e seria isso. Muito obrigado mesmo. E agora a gente gostaria de tirar uma foto, todo mundo junto. Compramos um brinde para você. E seria isso. Muito obrigado a todos. E espero que tenham gostado do podcast. Quem quiser acompanhar o Luiz Henrique Zanello nas redes sociais, a gente vai deixar aí na descrição para vocês, tudo certinho. E ficamos agradecidos. Bom, então a dúvida que eu tenho, eu acho que é a dúvida de muitos, né? Muitos julgam a nossa profissão porque falam que a gente escolhe administração porque é o que restou, porque a gente não tinha certeza do que a gente queria mesmo, e é isso que sobra. Só que, na nossa opinião, acho que da maioria que está cursando essa faculdade, eu acho que é muito importante a gente saber se é o que você quis mesmo, desde o início, se você teve influência de alguém, ou você não tinha escolha totalmente e decidiu entrar nessa área de administração por escolha final mesmo. Perfeito, é uma boa pergunta. Então, como eu disse antes, né, é fundamental vocês conhecerem o que é a profissão e vocês terem orgulho dessa profissão, isso é fundamental. Eu escolhi a administração por influência do meu pai. Tá? Meu pai era um pequeno empresário, ele tinha um ônibus, ele fazia um transporte do interior para a cidade, então aquela era a empresa dele. E ele sempre foi muito seguro com dinheiro, com os números, né, com a matemática, enfim, né? Sempre muito bom assim, de cálculos e de negócios. E quando eu fui, né, ainda no ensino médio, para definir o que eu ia fazer, eu recebi muito dessa influência dele e iniciei a administração em Videira, na UNOESC, na época, nessa influência, né, conhecendo ainda muito pouco da administração, confesso. E tanto que, né, tive até algumas propostas, algumas outras influências, se eu não me engano, na terceira fase, para mudar de curso, na época para ir para o direito. E aí eu pensei, não, mas isso aqui é o meu chão. E aí ao longo do curso tu vai tendo as certezas daí, né? Porque é muito comum isso também, você vai tendo as certezas que aquele é o teu negócio, é o que você quer fazer. Eu acho que a grande influência foi essa, foi do meu pai, e eu agradeço aí pela influência que ele exerceu em mim. Bom, e para finalizar,
não menos importante, a gente gostaria de saber se você se sente realizado de ser quem você é hoje, se foi o que você quis mesmo, se sente feliz, né, sendo quem você é. Muito bem, sim, eu tenho muito a aprender ainda, sou um aprendiz, né, da vida e da carreira, da profissão, tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu me sinto feliz pelo que a gente já conseguiu fazer nessa oportunidade, né, que hoje eu tenho de ser secretário de Educação. A gente aprende todos os dias também com os desafios, e os desafios vêm para ti e você tem dois caminhos sempre, né? Um deles é correr do desafio, que é o caminho mais fácil, tentar evitar, tentar contornar. O outro é você tentar se transformar e enfrentar aquilo e crescer a partir daquela dificuldade, daquele desafio. Então eu acho que eu sempre trilhei o caminho mais difícil, que é o caminho do aprendizado, que é o caminho de tentar mudar, tentar transformar. Eu sou um profissional hoje muito diferente do que eu era 5, 10 anos atrás, com certeza. E provavelmente o profissional que eu vou ser, se Deus me der essa graça, né, daqui a alguns anos, vai ser um profissional muito diferente do que eu sou hoje também, porque a gente está em constante transformação. Mas eu tenho um orgulho sim dessa carreira, quero seguir fazendo mais e mais, e transformando, e por onde eu passar, tentando tornar a realidade que eu tenho, né, o mundo ao meu redor, um lugar um pouquinho melhor, seja através aí da educação, seja através da consultoria, seja em sala de aula, como professor também, é uma atividade que eu tenho muita alegria também de ter feito, e volta e meia ainda faço algumas aulas, seja qual for a atividade, né? Tentar criar um ambiente melhor para as pessoas, tentar gerar alguma melhoria, tentar transformar alguma coisa, como gestor, como administrador. Muito bem, então a gente queria agradecer, né, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que cada um aqui vai levar para casa, vai rever, e tenho certeza que foram ensinamentos muito bons. E agradecer também em nome da universidade, né, da Uniarp do Campus Freiburg, e agradecer também em nome da professora